Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e a todas as irmãs que já estão chegando aí para nossa aula de escatologia, né, gente? Então, muito bem, hoje é dia 13 de outubro de 2020 e essa é a nossa aula número 13 também, né? A nossa aula número 13 do nosso curso de escatologia, curso este que nós estamos ministrando então toda terça-feira à noite, toda terça-feira às 20 horas, né? E também a gente está fazendo a live ao vivo pelo Facebook, toda terça-feira às 20 horas, e depois a gente também sobe esse material, a gente sobe esse conteúdo para o canal do YouTube, para o meu canal do YouTube, tá? Então você tem, inclusive, se você quiser, né? Vamos dizer que você não ouviu desde a primeira aula, se você perdeu alguma aula, está tudo lá no meu canal do YouTube, basta você procurar no YouTube o meu canal, que tem o meu nome, Ronaldo Guedes Bezerra, tá? Bezerra com S. E você procura lá nas playlists, tá? Nas playlists você vai ter então lá uma playlist sobre esse curso de escatologia, tá bom? Então fica a dica aí para quem de repente perdeu alguma aula, né? Ou para quem quiser ouvir novamente, né? Porque é interessante ouvir várias vezes, né, gente? Isso é uma coisa muito importante para o aprendizado. É você ouvir várias vezes uma mesma mensagem, um mesmo estudo, né? Ou até mesmo ler, né? A leitura também, ler várias vezes um mesmo texto, né? Um mesmo livro, um mesmo assunto, tá? É isso que vai fazendo com que a pessoa vai gravando, né? É isso que vai fazendo com que a pessoa vai memorizando, vai aprendendo, né? Determinado assunto, tá bom? Muito bem, gente. Então hoje nós vamos falar sobre o milênio, tá? Hoje nós vamos entrar nesse assunto, ou seja, nós vamos falar sobre o milênio, ok? O que é o milênio, né? Nós vamos falar sobre isso aqui, tá bom? Então, se você tiver aí com a sua Bíblia e você puder já abrir comigo no livro de Apocalipse, capítulo 20, então você pode fazer isso, tá? Nós vamos ler esse texto básico hoje vai ser Apocalipse capítulo 20, tá? Então se você quiser já deixar aí o texto aberto, nós já vamos ler já esse texto, Apocalipse capítulo 20. Antes disso, deixa eu só dizer o seguinte, gente. Então, deixa eu fazer uma rápida recapitulação aqui dos eventos, tá? Dos eventos escatológicos, ok? Então veja, nós entendemos que o próximo evento escatológico, tá? De acordo com essa visão pré-milenista, pré-tribulacionista que a gente abraça, de acordo com essa visão, nós acreditamos que o próximo evento escatológico a ocorrer é o arrebatamento da igreja. Tá? Então, no arrebatamento da igreja, lembre-se, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, não é, teremos os nossos corpos corruptíveis transformados em corpos incorruptíveis, num abrir e fechar de olhos, vamos ser arrebatados, certo? Esse é o próximo evento escatológico aí na sequência de eventos escatológicos, né? O arrebatamento da igreja. Tá? Muito bem, uma vez a igreja arrebatada, nós entendemos que na sequência inicia-se a assim chamada 70ª semana de Daniel, também nomeada de Grande Tribulação, tá? Que são 7 anos, né? Uma semana de anos é igual a 7 anos. Então, a 70ª semana das 70 semanas profetizadas por Daniel, a grande tribulação com duração de 7 anos, né? E
então nós entendemos que já na primeira metade da grande tribulação, várias manifestações do juízo de Deus virão sobre a terra, né? Mas na metade do período da tribulação, o anticristo, aquele líder mundial que lá no início da grande tribulação vai fazer uma aliança com muitos, inclusive com Israel, né? E na metade da tribulação o anticristo quebra essa aliança, tá certo? E profana o templo, que nós entendemos que a essa altura o templo em Jerusalém já estará construído, tá? O terceiro templo, como a gente fala. Então o anticristo vai profanar o terceiro templo, né? Vai reivindicar a adoração e vai começar uma perseguição ferrenha contra os judeus, contra o povo de Israel, nessa segunda metade da grande tribulação, tá? Uma coisa que as pessoas perguntam, né? Outro dia uma pessoa perguntou aí para mim, né? Se haverão ou haverá, melhor dizendo, pessoas salvas durante o período da grande tribulação. Então, gente, a gente tem que entender uma coisa. A igreja vai ser arrebatada, né? A gente acredita, antes do período da tribulação. Mas que igreja que vai ser arrebatada, né? Então, é aquilo que eu acho que eu já falei para vocês aqui. Nós acreditamos que a igreja que vai ser arrebatada é a igreja daqueles que nasceram de novo, né? Não é que todo mundo que senta numa cadeira, num banco de igreja vai ser arrebatado, tá? Infelizmente nós temos dentro das nossas igrejas muitas pessoas que ainda não passaram pelo novo nascimento, né? Então, o próprio Senhor Jesus diz, a palavra de Deus diz que a gente deve vigiar, tá certo? Então, infelizmente, muitos não estarão prontos para ser arrebatados, né? Por não terem nascido de novo, tá certo? Embora às vezes estão até dentro das igrejas. Então, o que acontece, gente? Só que esse pessoal ouve, eles têm ouvido a pregação, eles têm ouvido, né, algumas vezes os pastores, não é sempre que a gente prega, mas a gente prega sobre a segunda vinda de Jesus, a gente prega sobre o arrebatamento, tá certo? Então, quando acontecer um sumiço em massa de pessoas de sobre a face da terra, né, esses cristãos nominais, esses cristãos que só esquentavam banco na igreja, que não haviam nascido de novo, esses vão ser os primeiros a se dar conta de que aconteceu aquilo que os pregadores sempre diziam, que aconteceu aquilo que a Bíblia dizia, ou seja, a igreja foi arrebatada. Então, muitos comentaristas da Bíblia, né, muitos teólogos acreditam que, assim, na sequência do arrebatamento da igreja, nós vamos ter uma conversão em massa de pessoas. Muita gente vai se converter, né? Mas aí o arrebatamento já foi, certo? Mas ainda assim as pessoas vão se converter, as pessoas vão se voltar para Deus. Por quê? Porque elas vão reconhecer que a Bíblia se cumpriu, que a igreja foi arrebatada, né? Portanto, a Bíblia é mesmo a palavra de Deus, que a coisa é séria, que eles não estavam levando a coisa tão a sério como deveriam. Então eles vão, né, essas pessoas que não participaram do arrebatamento, que conheciam a Bíblia, vão se voltar para Deus. Vai haver uma conversão, né? E, enfim, gente, e no decorrer mesmo, no decorrer desses 7 anos da grande tribulação, muitas pessoas vão se converter também. Só que acontece que no período da grande tribulação, a coisa vai ser mais complicada, né? Vai ser mais difícil. Muitos cristãos vão ser martirizados. Se a gente já tem mártires hoje, muitos vão ser martirizados. Por quê? A gente falou, acho que até na aula passada, né? Nós vamos ter aí a marca da besta, que quem não tiver essa marca não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada, né? Então vai haver uma perseguição e muitos
perderão a própria vida, muitos serão martirizados nesse período da grande tribulação, né? Muitos crentes, muitos gentios, né? Muitos não-judeus que se converterão nesse período, vão ser martirizados, e muitos judeus também, né? Os judeus também vão ser perseguidos, principalmente na segunda metade da grande tribulação pelo anticristo. Então a gente vai ter muita gente morrendo por causa da fé em Deus, né? Por causa da fé em Jesus, e também morrendo por causa dos acontecimentos, né? Dos selos que serão abertos, das trombetas, das taças da ira de Deus. Muita gente vai morrer, porque vai ser um período de juízo, de julgamento sobre o mundo, sobre o planeta Terra, sobre a face da Terra, tá? Muito bem. Agora, quando nós chegamos, então, ao final desses 7 anos, quando o anticristo estiver no auge ali da sua malignidade, da sua perseguição ao povo de Israel, então é nesse momento que Jesus volta, né, no final dos 7 anos, no final da grande tribulação, no final da 70ª semana. Jesus volta, a gente já viu isso, tá, gente, nas aulas passadas. Jesus derrota o anticristo, derrota o falso profeta, tá certo? E Jesus vem, né, a segunda vinda, aquela segunda vinda que a gente fala que é a segunda vinda visível, né, em que todo olho o verá, tá certo? Jesus vem literalmente sobre a face da terra, né? Coloca os seus pés aqui, vamos dizer assim, na face da terra, tá? E é aí nesse momento que Jesus retorna que, então, vamos dizer assim, começam-se os preparativos para o estabelecimento do reino milenar de Cristo, tá? Reino milenar. Então, não sei se está dando para vocês pegarem aí. Então, você tem o arrebatamento da igreja, depois você tem os 7 anos da grande tribulação. No final desses 7 anos, a segunda vinda de Cristo, a revelação de Cristo. E aí, nesse momento que Cristo volta, que Cristo coloca os pés dele aqui na terra, literalmente, aí então começam-se os preparativos para se iniciar o reino milenar de Cristo, que a gente chama de milênio, né, gente? Por quê? Além do texto aqui de Apocalipse 20, gente, nós temos no Antigo Testamento, nós temos vários textos, várias promessas de Deus para Israel, tá? Promessas que estão em todo o Antigo Testamento, tá? Em todo o Antigo Testamento, nós temos promessas de Deus para Israel, de que Deus lhes daria uma terra e um trono para sempre. Terra e trono, olha, grave esses 2 T's aí, terra e trono, né? Deus daria. Quando Deus fez a aliança com Abraão, que a gente chama de aliança abraâmica, né? Deus prometeu para Abraão uma terra, né? Que Deus ali, quando Deus faz a aliança com Abraão, Deus fala para Abraão as fronteiras, quais as fronteiras dessa terra. E, gente, você sabe que Israel nunca, nem nos momentos de maior glória, no reinado de Davi, no reinado de Salomão, mesmo nos momentos de maior glória, né, no reinado de Davi e de Salomão, Israel nunca teve a posse de todo aquele território, de toda aquela terra que Deus prometeu a Abraão. Então, na verdade, em algum aspecto, a aliança que Deus fez com Abraão ainda não se cumpriu, né? Por quê? Porque Deus deu a terra prometida para o povo, sim, mas com os limites extensos, né? Com o território geográfico que está ali prometido a Abraão, Israel ainda nunca teve posse desse espaço geográfico, dessa terra. Então, quando que a gente acredita que vai se cumprir essa promessa? No milênio, no reino milenar, depois da segunda vinda de Cristo. Quando o Senhor Jesus estabelecer o reino milenar, é aí então que essa
promessa da terra que Deus fez para Abraão e confirmou para Isaac, para Jacó, né, para o seu povo, é no reino milenar que Israel vai ter a terra em toda a extensão daqueles limites geográficos que foram prometidos para Abraão lá atrás, né? Se não me engano, está em Gênesis capítulo 15, o texto que fala sobre as fronteiras da terra prometida para o povo de Israel, tá? Depois, gente, nós temos a aliança que Deus fez com Davi, a aliança davídica, né? Onde Deus disse que jamais faltaria um descendente de Davi no trono de Jerusalém. Mas a gente sabe que hoje não está reinando um descendente de Davi no trono de Jerusalém. Então, quando que essa promessa vai ter cumprimento pleno? No reino milenar. Porque aí o próprio Senhor Jesus, que é descendente de Davi, vai reinar. O próprio Cristo, o próprio Jesus, ele vai ser o rei no reino milenar. O próprio Senhor Jesus vai reinar de Jerusalém, que é onde era a sede do trono de Davi, tá certo? Então, é o próprio Senhor Jesus que vai reinar em Jerusalém durante o reino milenar de Cristo. Então, perceba uma coisa, o reino milenar que está descrito aqui em Apocalipse 20, ele cumpre profecias do Antigo Testamento, ele cumpre promessas do Antigo Testamento que ainda não se cumpriram. Tá? Promessa de terra e promessa de trono. Grava esses dois T's aí para você memorizar. Terra e trono, né? As promessas, as profecias a respeito de terra, inclusive depois que o povo foi levado para o cativeiro e eles voltaram, as promessas de restauração, né? Que os profetas, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel profetizaram, essas profecias elas ainda não se cumpriram na sua totalidade. Então, quando que nós acreditamos que essa restauração nacional, com essas fronteiras geográficas, com essa terra, com essa extensão de terra vai se cumprir? Quando? No reino milenar, no milênio, tá? É no milênio que a gente vai ter o cumprimento total das promessas de terra e de trono, ok? Então, pessoal, muito bem. Jesus, então, como a gente estava falando, vem, né, a segunda vinda, em que todo olho verá. Jesus coloca os seus pés aqui na face da terra, vamos dizer assim, né? E o que acontece? Então começam-se os preparativos para o estabelecimento do reino milenar, quando o próprio Cristo, ele mesmo, em pessoa, literalmente, o próprio Senhor Jesus Cristo vai reinar a partir de Jerusalém sobre todo o mundo, sobre todas as nações. Ele não vai reinar só sobre o povo de Israel, né? Ele vai reinar sobre todos os povos, sobre todas as nações, tá? E esse é o reino milenar que vai durar 1000 anos. 1000 anos. Isso é o que a Bíblia diz. A gente vai ler agora, então. Abra aí comigo Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, ó. Vamos ler, gente? Vamos ler? Apocalipse capítulo 20 diz assim. Então, ó, veja só. Eu não sei se foi na aula passada, acho que foi na aula passada, que a gente leu aqui o capítulo 19. O capítulo 19 de Apocalipse fala do quê? Da segunda vinda, tá? Da segunda vinda de Cristo, tá? Depois você lê aí, fala então da segunda vinda de Cristo e Cristo vencendo então a besta, né? Ou seja, o anticristo, e vencendo o falso profeta, ok? Então, nesse contexto, depois, né, que acontece a segunda vinda de Cristo, a vitória sobre o anticristo e o falso profeta, nós chegamos ao capítulo 20 de Apocalipse, que diz então o seguinte, olha. Então, vi descer do céu. Quem que está falando aqui, gente? É o apóstolo João, que teve a visão, certo? Ele diz aqui, então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão, o que esse anjo tinha na mão? Tinha na mão a chave do abismo
e uma grande corrente. Olha só, esse anjo ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Verso 2. O que esse anjo fez? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então observe isso aqui, é interessante você entender que durante esse período de 1000 anos, Satanás vai ficar preso. Durante esse reino milenar de Cristo sobre a face da terra, tá? Durante esse reino de 1000 anos em que o próprio Senhor Jesus vai reinar sobre a face da terra, Satanás vai estar preso. Está aqui o texto, né? Para que não fique nenhuma dúvida de que o texto está falando sobre o nosso adversário. O texto usa 4 designações aqui para se referir ao nosso adversário, né? Diz aqui, ó, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, né? Essas 4 designações aqui. Então, o anjo, ele segura, o anjo que está com a chave do abismo e com a corrente, ele segura o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e o prende por 1000 anos. Verso 3 agora, verso 3. Lançou o diabo, lançou no abismo, porque esse anjo estava com a chave do abismo, não é isso? Então, lançou o diabo, Satanás, no abismo, fechou, tá? E pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até, tem um prazo aí. Então, Satanás ficaria preso por 1000 anos, ficará, né, melhor dizendo, Satanás ficará preso por 1000 anos, para não mais enganar as nações. Aí diz o texto aqui, até se completarem os 1000 anos. Até se completarem. Aí depois que se completam os 1000 anos, olha o que o texto diz. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então é muito interessante isso, né, gente? Porque Satanás ele vai ficar preso durante o milênio, mas depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto ainda, por um pouco tempo, né? Por um pouco de tempo. O texto diz, é necessário que ele seja solto pouco tempo, né? Depois a gente vai tentar entender por que é necessário que Satanás seja solto por algum tempo, tá? Mas então, gente, vamos lá. Olha, hoje eu ainda não coloquei no meu blog, tá, o esboço da aula de hoje, mas eu vou ver se eu consigo fazer isso amanhã. Mas deixa eu ler aqui para vocês, aqui no meu esboço, algumas partes que eu quero ler para vocês. Então, olha só. Primeira coisa, veja que antes de começar o milênio, antes de começar o reino milenar, Satanás é preso. Então a gente acabou de ver aqui. Então essa profecia está relatada, conforme nós acabamos de ler, em Apocalipse 20, de 1 a 3. Satanás será amarrado e lançado no abismo por 1000 anos. E aí, diz aqui também no meu esboço o seguinte, cremos que os espíritos maléficos e demônios serão encarcerados juntamente com ele, tá? Então, acreditamos que não só Satanás vai ficar preso durante esses 1000 anos, mas também os espíritos malignos, os demônios, né? E eu tenho 2 textos aqui, eu não vou ler, tá? Mas eu vou deixar aqui 2 textos, Mateus 8:29 e Lucas 8:31, que são textos que parecem indicar, então, que de fato os demônios, os espíritos malignos vão ficar encarcerados juntamente com Satanás durante esses 1000 anos, tá? Bom, quais serão as consequências da prisão de Satanás durante esses 1000 anos, gente? Mal podemos imaginar a mudança que isso trará à vida humana, né? Vai trazer uma mudança enorme à vida humana, a prisão de Satanás, tá? O homem, é claro,
ainda terá a natureza carnal. E todo tipo de malfeitoria pode brotar dessa fonte. Mas, indubitavelmente, enquanto Satanás estiver afastado no abismo, a iniciação ao pecado será muito reduzida. Bom, aí você pode me perguntar, né? Eu acho que já surgiu na tua cabeça aí uma pergunta. Você fala, pastor, peraí, no milênio ainda vai haver pecado no milênio? Né? Mesmo com Satanás preso, ainda vai haver pecado, né? Porque a gente falou aqui, o que eu li aqui? O homem, é claro, ainda terá a natureza carnal durante o milênio. E por ter uma natureza carnal, muita coisa má pode brotar dessa fonte, que é a natureza mal do ser humano. Mas a gente disse aqui, mas obviamente, enquanto Satanás estiver preso no abismo, né, o pecado vai ser muito reduzido. Então veja bem, acho que uma pergunta que surge na nossa cabeça é a seguinte: quem vai estar aqui na Terra durante o milênio, né? Acho que você deve estar se perguntando isso. Quem é que vai estar aqui durante o reino milenar de Cristo? Então, gente, preste atenção, eu vou tentar responder isso aqui rapidamente. Quem que vai estar aqui? Bom, nós vamos ter vamos dizer assim, nós vamos ter duas classes de pessoas no milênio, ao que tudo indica. Nós vamos ter duas classes de pessoas. Quais são as duas classes de pessoas? Nós vamos ter os salvos, os santos, com os seus corpos glorificados já, e vamos ter aquelas pessoas que ainda não tiveram seus corpos glorificados, tá? Quem são esses que estarão aqui na Terra no milênio? Quem são? São os salvos, os que participaram do arrebatamento da igreja, tá? E outra coisa, gente, a gente vai ver também o seguinte, que antes de iniciar o milênio, tá? A gente vai ler aqui na sequência. Antes de iniciar o milênio, vai haver também uma outra fase da ressurreição, né? Da ressurreição dos justos, da ressurreição dos santos. Por quê? Porque a igreja ela é arrebatada antes da grande tribulação. Os mortos em Cristo ressuscitam, né? Antes da grande tribulação, no arrebatamento. Os que estiverem vivos têm os seus corpos transformados, são arrebatados, enfim. Esses são os santos glorificados, que vão estar aqui no milênio. Só que alguns crentes vão morrer durante a grande tribulação também. Vão morrer. Então, esses que morrem, os santos que morrem durante a grande tribulação, vão ser ressuscitados, né, nesse momento, entre a segunda vinda de Cristo e o início do milênio. Nós vamos ter aí uma espécie de tempo preparatório antes de se iniciar o milênio. Então, antes de se iniciar o milênio, por exemplo, Satanás vai ser preso, é uma das coisas que acontece, tá? Percebe aqui, ó, entre a segunda vinda de Jesus, né, em que Jesus vem literalmente, entre a segunda vinda e o início do reino milenar, o que acontece? Satanás vai ser preso e nós vamos ter também mais uma etapa, vamos dizer assim, mais uma fase de ressurreição de santos, de salvos, que são aqueles que morreram durante a grande tribulação. Tá aqui no texto de Apocalipse 20. Nós já vamos ler aí. Tá? Nós já vamos ler aí. Na verdade, nós podemos ler agora já, né? Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Acompanhe aí comigo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então, João, o apóstolo, continua relatando aqui, né? Ele diz assim, ó, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda, ele diz aqui, ó, preste atenção agora nessa parte, versículo 4. Vi ainda as almas de quem? De quem
Que almas João viu aqui? Ele viu as almas dos decapitados, né? Ó, dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Quando que essas almas aqui viveram, gente? Né? Em que momento que elas foram mortas? Na grande tribulação, porque diz aqui que quem são essas almas? As almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, né? Tantos quantos não adoraram a besta. Quando que a besta vai estar em atuação? Na grande tribulação. Então, esses aqui que não adoraram a besta, que não adoraram a imagem da besta e que não receberam a marca da besta na fronte e na mão, o que diz aqui, né? João está dizendo que ele viu essas almas, aí diz, e viveram, no finalzinho do verso 4, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essas almas mortas no decorrer da grande tribulação, dos crentes que vão ser martirizados durante a grande tribulação, então, ao final da tribulação, entre o final da grande tribulação e o início do milênio, né, entre o final da grande tribulação, quando se dá a segunda vinda de Cristo, e o início do milênio, nós vamos ter provavelmente um tempo aí de preparação para o milênio. Então, nesse tempo, Satanás é preso, e nesse tempo, as almas que foram martirizadas no período da grande tribulação vão ressuscitar. Porque diz aí que ele viu essas almas, aí diz, e viveram, esse e viveram aqui tem a ver com a ressurreição deles, né? Então seria o quê? Uma segunda fase, uma segunda etapa da ressurreição dos santos, da ressurreição dos justos, porque a primeira foi no arrebatamento da igreja, antes da tribulação. Agora acontece uma nova fase de ressurreição depois da grande tribulação, para aqueles que morreram durante a grande tribulação. E aí diz aqui, e viveram, e o que aconteceu com eles? E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então veja, não serão apenas os que morreram durante a grande tribulação que vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Né? A gente tem até outros textos aí, depois eu vou tentar citar para vocês, mas são os salvos. Então, preste atenção nisso. No milênio, quem que entra no milênio? Quais serão os habitantes da Terra, vamos dizer assim, no milênio? Nós vamos ter os salvos, tá? Os que morreram em Cristo antes ou durante a grande tribulação, né? Os que morreram em Cristo antes da grande tribulação e durante a grande tribulação serão ressuscitados, provavelmente em 2 momentos distintos, mas entrarão com seus corpos glorificados no milênio. E os que estiverem vivos no arrebatamento da igreja, quem sabe seremos nós, né? Os que estivermos vivos, que teremos o nosso corpo corruptível transformado em incorruptível, também faremos parte desse grupo que entra no milênio já com um corpo glorioso. No caso nosso, que entraremos no milênio com corpo glorioso, esse corpo glorioso não estará mais sujeito ao pecado. Só que no milênio também entrarão pessoas ainda com seus corpos corruptíveis. No milênio entrarão pessoas que não tiveram, né, não passaram pela morte física ainda, portanto não ressuscitaram, tá? E portanto ainda tem o seu corpo corruptível, cuja natureza ainda é uma natureza pecaminosa. Quem são esses, gente? Porque no final da grande tribulação, embora muita gente vai morrer durante a grande tribulação, não só martirizado, mas por causa dos juízos de Deus que virão sobre a terra, né? Embora muita gente vai morrer durante a grande tribulação, mas ao final da grande tribulação,
nós teremos uma parte da população mundial ainda viva. Tá? E essa população mundial, então, ela é... Essa população mundial que estiver viva ao fim da grande tribulação, quando Cristo retornar, essa população ela é constituída de judeus e não judeus. Os judeus, essa população, então, quando Cristo voltar, ela é constituída de judeus e não judeus. Os judeus, nós cremos que todos os judeus que estiverem vivos quando da segunda vinda de Jesus, eles vão se converter ao Senhor Jesus. Eles vão reconhecer, porque Jesus vai vir justamente, né, entre outras razões, para salvar o povo judeu das mãos do anticristo. Então ele virá mesmo como salvador, literalmente, do perigo até da morte que eles estão enfrentando. E quem que vem salvá-los? Jesus, o Messias que eles rejeitaram, o Messias que o povo de Israel rejeitou durante 2000 anos. É esse Messias que eles rejeitaram que vem salvá-los do anticristo. Tá certo? Então, o apóstolo Paulo até fala isso em Romanos 11, versículo 25 e 26. Depois você dá uma lida lá com calma, né? Romanos 11, 25 e 26, que todo Israel vai ser salvo nesse momento. Todo Israel vai ser salvo. Todo Israel que estiver vivo quando da segunda vinda de Cristo, né? Porque Jesus vem justamente para salvá-los do anticristo. Então, os judeus vão reconhecer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias que eles tinham rejeitado. Então, esses judeus que não passaram pela morte física e chegaram ao final da grande tribulação e reconheceram Jesus como o seu Messias, eles entram no milênio, mas não com um corpo glorioso, como seres humanos, como nós somos agora. Tá certo? E aí você pergunta, tá aí os gentios que chegaram vivos ao final da grande tribulação? Bom, aí os estudiosos da Bíblia entendem, né, os comentaristas, os teólogos que abraçam a visão que a gente abraça, entendem que vai haver um julgamento aí, para estabelecer quem pode entrar no milênio e quem não pode. Tá? Quais os gentios poderão entrar no milênio e quais serão exterminados e não entrarão no milênio. Tá? Então, gente, qual é o critério desse julgamento? Esse julgamento, tá, segundo vários comentaristas da Bíblia, está lá em Mateus capítulo 25, tá? Que é aquele que fala que o Senhor vai né, separar os bodes das ovelhas, se não me engano diz isso lá em Mateus 25, né? Então veja, ali em Mateus 25, fala desse julgamento, tá? Porque, gente, se você pegar, é muito interessante, que é muito assunto, é tanta coisa, gente, que às vezes não dá nem pra gente falar tudo, né? Mas quando você pega a sequência ali em Mateus capítulo 24, você lembra que Mateus capítulo 24 é o sermão escatológico de Jesus, né? Mateus 24 é o sermão escatológico. Então, todos aqueles textos que vêm na sequência, né? Boa parte dos textos que vêm na sequência ali de Mateus 24, eles são textos de caráter escatológico. Ali a gente tem a parábola das 10 virgens, né? E aí a gente tem esse texto, quer ver? Deixa eu só dar a referência para vocês, rapidamente, para depois vocês lerem com calma, tá? É Mateus capítulo... Peraí, só um minutinho. Eu vou dar aqui a referência. Ó, é Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, que fala que o grande julgamento, logo depois da parábola das 10 virgens e logo depois da parábola dos talentos, tá? Porque todas essas parábolas aqui são escatológicas, gente. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, que a gente prega muito, né? Daquele que recebeu 5, daquele que recebeu 2, daquele que recebeu 1 talento.
essa parábola ela é eminentemente escatológica, tá? E aí depois dessas duas parábolas, no capítulo 25 de Mateus, vem esse texto que fala sobre o grande julgamento, né? Olha só, eu vou ler só os primeiros versículos aqui, Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, olha aí, segunda vinda de Jesus, né? E todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, né? E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, olha aí, reino, a gente entende aqui que é o reino milenar, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tal, é aquele texto. Então, eu não vou continuar lendo aqui, mas o que esse texto aqui ensina para a gente, gente? O que esse texto ensina para nós, né? Que as nações, elas vão ser julgadas nesse momento, né? As nações, os povos, os não-judeus, né? Os gentios, as nações, os povos que chegaram vivos até o fim da grande tribulação, elas vão ser, vai ter um julgamento aqui, para estabelecer quem terá permissão de entrar no reino milenar ou não. E qual é o critério que vai ser observado? A maneira como os indivíduos e como as nações trataram os judeus. Por isso que ele diz aqui, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, não é? Tive nu e me vestistes. Né? E aí aquelas pessoas perguntam para Jesus, mas quando foi que te vimos com fome, ou com sede, ou nu? Aí ele fala aqui, né? O Senhor Jesus fala, peraí, só um minutinho, Jesus fala aqui, versículo 40, né? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Sempre que vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, veja, Jesus é o rei que está julgando aqui. Quem são os pequeninos irmãos de Jesus? O povo judeu, o povo de Israel. Sempre que vocês cuidaram, né? Sempre que vocês cuidaram dos meus pequeninos irmãos, né? Vestindo, dando alimento, dando água, visitando, assistindo a eles, vocês fizeram para mim. Então, vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Então, vocês poderão entrar no reino. Agora, aqueles que perseguiram os judeus, né? que vibravam quando o anticristo estava perseguindo os judeus, como acontecia na Segunda Guerra Mundial, né, gente? Que o Hitler ele foi uma espécie de tipo do anticristo Hitler. E a gente sabe que na Segunda Guerra Mundial teve muita gente que ajudou os judeus, que escondia, que dava abrigo para os judeus, né? Muitos judeus ficaram em abrigos, né, debaixo, assim, debaixo das casas, em porões, escondidos, né? Então, e ao mesmo tempo, na Segunda Guerra Mundial, muitos vibravam, né? Muitos vibravam quando os judeus eram mortos, quando os judeus eram levados para os campos de concentração nazista. Então, ali na Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma espécie de um protótipo do que vai ser a grande tribulação, né? E então, na grande tribulação, do mesmo jeito que na Segunda Guerra, alguns vão vibrar quando o anticristo perseguir, né, e matar os judeus. Outros vão
dar abrigo, vão tentar ajudar os judeus de alguma maneira. Né? Então, esses que forem, como disse Jesus aqui, ó, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, aqueles que ajudarem os pequeninos irmãos de Jesus, porque Jesus era judeu, é judeu, tá certo? Então, ele está falando dos pequeninos irmãos dele aqui, que estão sendo perseguidos, que foram perseguidos durante a tribulação, que serão perseguidos durante a grande tribulação. Então, sempre que vocês fizerem um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Entrem no reino, vocês serão bem-vindos no reino milenar. Mas quem perseguiu os judeus, ajudou, né, o anticristo, vibrou, ou não fez nada em favor dos judeus, não vai entrar no reino milenar. Vai ser provavelmente aqui exterminado, tá certo? Vai ser morto, mas não vai entrar no reino milenar, tá? Então, bom, eu estou dando uma volta enorme aqui para responder essa pergunta, né? Quem vai participar do milênio? Então, nós temos duas classes de pessoas. Aqueles que estarão com seus corpos glorificados, né? O povo de Deus, a igreja, o povo de Deus, tá? Que participou do arrebatamento, que participou dessa segunda etapa da ressurreição aqui no final da grande tribulação, tá? Esses estarão com seus corpos glorificados no milênio e reinarão com Cristo no milênio. Já os judeus que estiverem vivos ao final da grande tribulação e que vão reconhecer Cristo como seu Messias, entram no milênio. Até porque o milênio é uma promessa para eles. O reino, né, vai ser estabelecido. É aí que eles vão ter, é aí que os judeus vão ter terra e trono. É aí que as promessas do Antigo Testamento se cumprem. É aí que as fronteiras de Israel vão ser aquelas que foram prometidas a Abraão. É nesse momento somente que isso vai acontecer. É nesse momento que o descendente de Davi vai reinar para sempre, no trono de Jerusalém. Então os judeus eles entram no reino milenar, até porque todos os judeus que estiverem vivos quando da segunda vinda de Cristo, no final da grande tribulação, todos eles serão salvos, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26, se não me falha a memória. Tá? E as nações que foram favoráveis, as nações que ajudaram os pequeninos irmãos de Cristo durante a grande tribulação, né, as pessoas, as nações, também poderão entrar no reino milenar. Aqueles que não ajudaram, aqueles que vibravam quando o anticristo perseguia os judeus, esses não entrarão no reino milenar. Tá? Então nós temos aí no reino milenar, é interessante, porque nós temos, vamos dizer assim, dois tipos de pessoas no reino milenar. Vai ser uma distinção totalmente nova, gente. Vai ser um tratamento de Deus com a face da terra totalmente novo, tá? Para quem é dispensacionalista é isso, porque Deus, nós entendemos que Deus agiu na história humana através de várias dispensações, de vários tratos, de vários tratamentos, tá? com os seres humanos. E no milênio vai ser um tratamento diferente, tanto que a gente vai ter, né, duas categorias de pessoas. A gente vai ter aqueles que já têm os seus corpos glorificados, que não estão mais sujeitos ao pecado, tá? Nem à morte, né? Não estão, os que têm os seus corpos, os que terão os seus corpos glorificados, não estarão mais sujeitos ao pecado, à dor, ao sofrimento, à morte. Agora, no milênio nós também vamos ter as pessoas que ainda não terão seus corpos glorificados e que vão morrer durante o milênio, né? Vão morrer. Só que a Bíblia fala que no milênio nós vamos ter uma longevidade muito grande, gente. Vai ter uma longevidade muito grande no milênio. Né? Então olha só que interessante. Eu vou até ler um texto aqui com vocês que está em Isaías. Vamos lá, Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65,
deixa eu achar aqui, Isaías capítulo 65, versículo 20 a 22. Olha só que interessante. Então, gente, nós temos várias profecias, tenta entender isso, nós temos várias profecias no Antigo Testamento que ainda não se cumpriram e que só poderão ter o cumprimento nesse momento da história, no milênio. Né? Nunca se cumpriram. E aqui está a diferença entre nós, né, que somos pré-milenistas, e os nossos irmãos muito queridos, que são muito queridos, mas divergem da gente nessa posição escatológica, porque eles são amilenistas, eles não acreditam no milênio. Por quê? Porque eles alegorizam tudo, né? Eles alegorizam esses textos, né? Eles tomam esses textos de forma alegórica, e nós tomamos esses textos de forma literal, né? Porque a Bíblia deve ser interpretada literalmente. Sempre que o contexto pede uma interpretação literal, a gente tem que interpretar literalmente. É uma questão de hermenêutica, né? É uma chave hermenêutica aqui, tá certo? Então veja, esse texto aqui de Isaías capítulo 65, versículo 20, diz assim, ó. Peraí, Isaías 65, 20. Diz aqui, não haverá mais nela, né? Não haverá mais nela, aqui está falando até no versículo anterior, está falando de Jerusalém, né? Mas diz aqui, ó, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, né? Nós não vamos ter problema de morte prematura, tá? No milênio. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Olha aqui, gente. Como que vai ser no milênio? Os que têm o corpo glorificado não vão morrer mais. Mas e os que ainda não têm o corpo glorificado? Diz aqui o texto que morrer aos 100 anos vai ser morrer ainda jovem, né? Então hoje, por exemplo, quando uma pessoa de 60 anos morre, até 70 anos, às vezes a gente fala, nossa, morreu novo, né? Porque a gente vê as pessoas vivendo aí até os 80, 85, né? Então, quando uma pessoa morre com 60, 65, até 70, a gente fala, não, mas morreu novo, né? Morreu novo, né? Agora, no milênio vai ser aos 100. A pessoa morreu, quantos anos tinha? Tinha 100 anos. Nossa, mas era jovem, já morreu com 100 anos. Puxa, tão novo, né? No milênio vai ser assim, a longevidade vai ser maior. Por quê? Satanás não vai estar atuando, né? O pecado vai diminuir absurdamente, vai existir ainda, mas vai diminuir absurdamente. Nós vamos viver numa terra de paz, de justiça. Então, isso vai trazer benefícios para as pessoas, a tal ponto que as pessoas vão viver muito tempo. Tá? O texto está dizendo aqui, ó. Enfim, tá aqui, tá? Depois vocês leiam com calma. Deixa eu dar uma corridinha aqui, gente. Vamos voltar lá para Apocalipse 20, então. Vamos voltar para Apocalipse 20, para a gente dar uma corridinha aqui, que já são quase 9 horas. E eu quero terminar essa aula do milênio ainda hoje com vocês, tá bom? Vamos lá. Vocês me dão mais alguns minutinhos aí e a gente termina daqui a pouco, tá? Então, olha só. Voltando lá, a gente tinha lido até o versículo 4, né? A gente leu Apocalipse 20, 24. Aí o versículo 5 diz assim. Então veja que o versículo 4 termina falando da ressurreição dos crentes que forem martirizados no período da grande tribulação, tá? Aí o verso 5 diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Tá? Então,
os mortos, todos os mortos que não morreram salvos, eles não vão ressuscitar, eles não vão reviver antes que se complete o milênio. Ou seja, eles só vão ressuscitar, só que essas pessoas vão ressuscitar para a morte eterna. Né? Os não salvos, eles vão ressuscitar também, mas eles vão ressuscitar para a morte eterna, para o castigo e horror eterno. Só que eles só vão ressuscitar no final do milênio. É isso que está escrito aqui, ó. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Aí a gente tem uma frase aqui que diz, esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição aqui, gente, é uma referência à ressurreição dos justos, tá? Então esse versículo 5 aí, a primeira parte do versículo 5 é como se fosse um parênteses. Aí a segunda parte do versículo 5 volta a falar da ressurreição dos santos, dos justos. Esta é a primeira ressurreição. Tanto que o verso 6 diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, né, quem tem parte na primeira ressurreição, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Né? A segunda morte, que é a morte eterna. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. É a pessoa viver por toda a eternidade longe de Deus. Então o verso 6 está dizendo, bem-aventurado e santo, feliz e santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos santos, dos justos. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha aí, tá vendo? Os justos, os santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, vão reinar com Cristo 1000 anos. Nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos. A única coisa que a gente tem que entender, gente, é que a primeira ressurreição, ela acontece em algumas fases, tá? A primeira ressurreição, ela não acontece tudo de uma vez só. Ela acontece em algumas etapas, né? Por exemplo, nós temos, por exemplo, o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo diz que Jesus foi as primícias dos que dormem, né? Porque ele foi o primeiro, Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso, tá certo? Depois nós temos, olha as etapas da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, dos santos, ela acontece em algumas etapas, né? Etapa, a própria ressurreição de Cristo. Uma segunda etapa, no arrebatamento da igreja, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, né? Os que estivermos vivos seremos arrebatados. Aí durante a grande tribulação a gente tem a ressurreição das duas testemunhas, porque a Bíblia fala que as duas testemunhas vão ser mortas, mas vão ressuscitar. 3 dias depois, né? Se não me engano, fala lá, 3 dias depois. 3 dias e meio depois, uma coisa assim, agora não me recordo. Mas na sequência, as duas testemunhas vão morrer e na sequência elas ressuscitam, já ressuscitam com corpo glorioso. Aí no final da grande tribulação a gente tem essa ressurreição aqui do pessoal, dos santos que foram martirizados durante a grande tribulação. Então você percebe que a primeira ressurreição, né, ela tem algumas etapas, tá? Eu sei que às vezes não é fácil de entender isso, né? É muita informação, mas é isso que a gente entende, é isso que a gente interpreta, né, de acordo com essa visão pré-milenista, pré-tribulacionista, tá? Bom, e aí, gente, vamos lá. Vamos aqui seguir aqui para o final. Antes de ler aqui, eu vou ler ainda com vocês o verso 7 até o 10. Antes de ler esses versos aqui, eu só quero te dizer uma coisa, gente. Cristo, eu já falei, né? Cristo vai reinar pessoalmente, tá? Cristo vai reinar pessoalmente durante o milênio.
vai ser um reino de justiça perfeita, ok? Então, olha, na sua posição, deixa eu ler aqui o meu esboço. Na sua posição de Rei Supremo, Cristo será o soberano ideal, perfeito. Durante a história da humanidade, nunca se viu um soberano perfeito, mas Cristo preencherá esse papel perfeitamente, porque Cristo tem e terá o conhecimento, sabedoria, atitude e integridade necessários para possibilitar esse reinado, né? Então veja, gente, desculpa, bati aqui no celular, desculpa, é que eu tô tão afoito aqui para tentar concluir a aula, né? Que eu derrubei aqui o celular. Mas vamos seguir aqui, ó. Esse reino será um reino de justiça perfeita, tá? Então o reino milenar vai ser um reino de justiça perfeita, gente. Não vai ter mais esses embargos, né? A gente aqui no Brasil é tanto embargo, né? Embargo disso, embargo daquilo, que o criminoso ele nunca vai preso, né? Ele só fica impetrando embargo disso, embargo daquilo, e a justiça nunca é feita. No reino milenar, não. Porque o reino milenar terá Cristo como rei justo, tá certo? Então será um reino de justiça perfeita. Isso está previsto, profetizado em vários textos do Antigo Testamento, que eu vou colocar no meu blog depois, o esboço, mas só para citar aqui alguns. Jeremias 23, 5, Isaías 11, de 3 a 5, tá? São textos que falam que o reino do Messias, o reino, né, do filho de Davi, vai ser um reino de justiça perfeita. Outra coisa, vai ser um reino de paz mundial também. Vai ser um reino de paz mundial, tá? Não haverá guerras durante o milênio. Não vai haver guerras. O texto bíblico diz até que, se não me engano, é Isaías 2,4, que diz que as pessoas vão desaprender a guerra, vão desaprender a arte da guerra, porque não vai ter guerra no milênio. Vai ser um tempo de paz mundial. Cristo vai reinar, vai governar não só o povo de Israel, ele vai reinar sobre as nações. Então vai ser um reino de paz, tá? Outra coisa, vai ser um reino com benefícios físicos, como eu falei, né? Nós vamos... algumas passagens indicam que deficiências físicas e doenças serão curadas, tá? E isso resultará em longevidade, como eu já li o texto com vocês aqui. E também será um reino em que haverá harmonia dentro da própria criação, tá? Nós vamos ter harmonia dentro da criação de Deus, nesse reino. Eu vou só ler um versículo aqui com vocês. Eu fechei aqui. Deixa eu só achar aqui, peraí, gente. É Isaías, capítulo... Acho que é capítulo 65, só um instantinho, vamos ver aqui. Isaías capítulo 65, versículo 25. Isso, eu já vou ler. Mas olha só, então vai ser um reino, então além de um reino de justiça perfeita, de paz mundial e de benefícios físicos, também vai ser um reino em que haverá harmonia dentro da criação. Né? Por quê? Porque a criação, lembra que o apóstolo Paulo diz que a criação geme, né? A criação foi afetada pela queda que aconteceu lá em Gênesis 3, tá? Então, no reino milenar, o homem não vai precisar temer qualquer criatura, nem mesmo qualquer animal, tá? Por quê? Porque nós vamos ter um período de harmonia dentro da criação. Olha só o que diz esse versículo aqui, de Isaías 65, eu li agora há pouco com vocês o versículo 20, né? Isaías 65, 20. Agora eu vou ler o 25, olha o que diz. Diz assim, o lobo e o cordeiro pastarão juntos,
Imagina o lobo e o cordeiro pastando juntos. O lobo sempre engole o cordeiro, né? Pois é, mas no milênio a Bíblia diz aqui, o lobo e o cordeiro pastarão juntos e o leão comerá palha como o boi, né? Então o leão não vai ser um animal carnívoro, né? Vai comer palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Verso 25, né? Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, o reino milenar vai ser um reino em que haverá harmonia dentro da criação, tá, gente? Eu estou citando aqui um texto, mas tem outros textos, tá? Outra coisa importante que a gente tem que entender em relação ao reino milenar, que eu falei de leve aqui para vocês, é que os santos glorificados, né, nós que estivermos já com os nossos corpos glorificados, nós vamos reinar com Cristo, gente. Está aqui no texto de Apocalipse 20, né? Você viu que nós lemos já no texto de Apocalipse 20, que reinaremos com ele, né? Ó, diz aqui, reinarão com ele os 1000 anos, mas não está só aqui, não. Nós temos outros textos que falam sobre isso. Eu vou citar aqui. Infelizmente não dá tempo da gente ler. Olha, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Aqui no próprio livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. E aqui em Apocalipse 20, versículos 4 e 6, que nós já lemos, né? Então veja só, os que são ressuscitados nessa chamada primeira ressurreição, né, mesmo que ela aconteça em algumas etapas, os que são ressuscitados na primeira ressurreição reinam com Cristo durante o milênio. Não é? A natureza exata do seu domínio não é declarada. Deu uma travadinha, vamos lá. Isto é, os súditos, né? Os súditos, o grau de controle e os aspectos da vida e do comportamento envolvidos. Então veja, a gente não sabe exatamente como que vai ser isso, tá? A natureza exata desse domínio que nós vamos ter, nós com nossos corpos glorificados vamos ter, a natureza exata de como será isso, nós não sabemos, né? Parece, no entanto, que uma recompensa pela fidelidade dos santos será compartilhar ou participar daquilo que Jesus faz, tá? Então, nós vamos reinar com Cristo, gente. Muito provavelmente, nós, os santos glorificados, nós seremos os presidentes da República, nós seremos os governadores, os prefeitos, quem sabe, né? Os deputados, os senadores, os vereadores, mas veja, só que não vai ter corrupção, não é como hoje. Nós vamos reinar, nós vamos ajudar Cristo, por assim dizer, a administrar esse mundo, essa terra, as nações, né? Nós vamos ser, vou nem dizer ajudar, nós vamos ser instrumentos, né? Nós vamos ser instrumentos para reinar com Cristo, né? Para estar, então, aqui contribuindo, né? para o reino de Cristo na face da terra. Nós vamos reinar com Cristo. Somos nós que vamos reinar, tá certo? Muito bem. E aí, para a gente terminar a nossa aula de hoje, eu quero falar aqui sobre a derrota final de Satanás. Por quê? Porque Satanás vai ficar preso os 1000 anos, mas ao final ele vai ser solto. Tá? Então vamos ler aqui, ó, Apocalipse 20, do verso 7 ao 10. Apocalipse 20, do 7 ao 10. Diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações. Olha só como Satanás tem um caráter, né, astuto, né, porque ele fica preso 1000 anos, aí ele é solto
e ele ainda vai seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Verso 9. Então veja, Satanás ele ainda consegue reunir um grande exército ao final do milênio, né? Porque durante o milênio, gente, embora a gente vai ter um reino de justiça, de paz, por incrível que pareça, ainda existirão pessoas, né? Não se trata dos santos glorificados, mas pessoas que vão ter um comportamento crítico, tá certo? E Satanás vai conseguir seduzir essas pessoas, essas nações. E o texto diz no versículo 9, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. E aí o que acontece? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu, né? Ou seja, não vai dar nem para começar, né? Esse exército não vai dar nem para começar para lutar contra o Senhor Jesus, contra os anjos do Senhor, contra os santos glorificados, não tem a menor chance. Então diz aqui, fogo do céu desceu e os consumiu. Aí o verso 10 diz, o diabo, aí sim a derrota final e definitiva de Satanás. O diabo, o sedutor deles, foi lançado agora não no abismo, né, mas para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, tá, gente? Então, essa é a derrota final de Satanás. Eu quero só concluir lendo aqui um comentário que eu coloquei aqui no meu esboço, que diz o seguinte: muitos têm perguntado por que razão Satanás será solto de sua prisão após os 1000 anos. Né? Por que Satanás vai ser solto depois de 1000 anos? Essa ação ajusta-se ao propósito de Deus de demonstrar na história que o homem, entregue aos seus próprios desígnios, irá, apesar das condições ideais, rebelar-se contra Deus. Né? Então, essa libertação aqui de Satanás, depois dos 1000 anos, ela serve para demonstrar, né, que o homem, né, quando ele está entregue aos seus próprios desígnios, nesse corpo corruptível aqui, né, nessa natureza pecaminosa, quando o homem está entregue aos seus próprios desígnios, apesar de ter as melhores condições, ele sempre tem a tendência de se rebelar contra Deus, tá? E aí, continua aqui, ó. Mesmo que o milênio ofereça à humanidade um ambiente perfeito, porque é isso que nós vamos ter no milênio, um ambiente perfeito, né? Com revelação abundante do poder de Deus, mesmo assim, o coração maligno do homem manifesta-se no fato de que as pessoas rejeitarão a Cristo para seguir a Satanás quando este for solto, né? Então, esta libertação aí de Satanás é também uma demonstração da perversidade de Satanás e da perversidade dos anjos caídos, pois nem mesmo 1000 anos de confinamento modificarão o comportamento de Satanás e dos seus anjos malignos, tá? Então é isso, pessoal. Eu sei que a gente essa já é a nossa aula número 13, né? Eu estou pretendendo fazer 15 aulas ao todo, e a gente está, né, é muito assunto, a gente está até correndo um pouco, mas fica aí para vocês. Eu vou colocar depois o esboço no meu blog, vocês podem ler os textos, tá? E, enfim, tenta ir lendo os textos bíblicos, lendo esse esboço, tenta ouvir mais uma vez a aula,
e devagarinho você vai pegando os detalhes, devagarzinho você vai pegando aí, né, você vai ficando entendido aí deste assunto, tá bom, gente? Então é isso, tá? Eu vou terminar por aqui a nossa aula de hoje, a nossa live de hoje, a nossa aula 13, e permitindo Deus, em breve a gente volta com a nossa próxima aula, né? E na próxima aula, gente, nós já vamos falar sobre o juízo final. Porque depois do milênio tem o juízo final ainda, viu? Não pense que o juízo já foi, não, tá? Então, na próxima aula eu vou falar sobre o juízo final e depois, na aula 15, que deve ser a nossa última aula, a gente vai falar sobre o estado final, o estado eterno, tá? Que é o que vem depois do milênio, o estado eterno. Ok, gente? Então é isso. Uma boa noite a todos. Obrigado pela sua companhia. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.